Olá, pessoas com transtorno do espectro autista demandam cuidados de vários especialistas. A sociedade, o SUS e o atendimento particular, eles estão preparados para apoiá-los. Estima-se que no Brasil existam aproximadamente 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro do autismo e 70 milhões em todo o mundo. Essa população também sofre com a discriminação cultural. Bom, para falar sobre essas dificuldades e os avanços, eu recebo a terapeuta ocupacional especialista em reabilitação, a Ana Amélia Cardoso, e também o Vitor Mendonça, que é escritor e portador da síndrome de Asperger. Acho que eu falei certinho, né, gente? A gente estava aqui até no começo conversando sobre isso. Bom, eu vou começar com a Ana. Ana, planos de saúde hoje, ou o próprio SUS, nós estamos preparados para cuidar dos autistas? E qual é esse tratamento? Que é um tratamento que demanda a participação de vários atores, de vários especialistas, né? Uhum. Bom dia. Realmente, o tratamento ele é multidisciplinar. O ideal seria que fosse interdisciplinar, né? Que os profissionais que atendem o indivíduo tivessem contato, trocassem ideias, experiências, mas infelizmente aqui no Brasil muitas vezes ele acaba sendo multi mesmo, cada um faz ali no seu cantinho, né, o TO no consultório dele, o fonoaudiólogo no consultório dele, o psicólogo e assim por diante. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem percebido uma estrutura suficiente no SUS para atender essa população. Eu sou professora lá na UFMG e a gente percebe uma dificuldade, às vezes, para encaminhar as crianças que chegam lá para nós. A gente tem uma fila de espera de em torno de umas 300 crianças isso lá no Horizonte, né? Isso só no Laboratório de Integração Sensorial da UFMG, que é onde eu supervisiono estágio. Eu não sei a situação ainda em outros... Do estado deve ser muito maior. Deve ser bem maior do que isso. Em torno de umas 300 crianças. Isso porque atualmente a gente limitou os critérios de inclusão na lista de espera. A gente está trabalhando só com intervenção precoce lá agora por causa do aumento da demanda. Né? Eu não sei exatamente aqui no Brasil quantos são os autistas, mas lá nos Estados Unidos, dados de 2014 do Centro de Controle de Doenças, apontam que uma a cada 68 crianças com 8 anos de idade tem transtorno do espectro autista. Então vamos colocar assim, o Vitor também vai nos ajudar, porque existem vários níveis de autismo e às vezes também tem aquele autismo que a gente só vai percebê-lo tardiamente. Quais são as características, Vitor, que a gente pode colocar assim, olha, essa pessoa tem um espectro autista, essa pessoa não tem o autismo? Como é que isso funciona? O autismo, então, como o próprio nome diz, ele é um espectro. E vai desde um grau que é sutil, mas significante. O fato de ser sutil não significa que ele não seja forte assim, na vida da pessoa, até um grau em que é mais evidente, em que as comorbidades, as doenças que acompanham o autismo são bem mais fortes, a pessoa pode não falar, tem crises de agressividade maiores. E no meu caso, eu sou o que as pessoas chamam de autista leve, que anteriormente era chamado também de síndrome de Asperger, mas o Manual de Transtornos Mentais até tirou a síndrome de Asperger e deixou só o autismo. E muitas pessoas com a síndrome de Asperger, por estarem na parte menos comprometida do quesito intelectual e aprendizado do espectro, elas podem ser diagnosticadas mais tarde, elas podem passar a vida toda sem nem saberem que tem, mas com prejuízo, porque o autismo ele afeta áreas diferentes da vida da pessoa. As características centrais são na comunicação, na interação social e no comportamento. Então, para a pessoa ter o autismo, às vezes a pessoa me fala assim, Victor, mas eu também não gosto de barulho. Será que eu sou autista também? Eu também não gosto de interagir com outras pessoas. Mas para ter uma deficiência, uma perda na vida da pessoa, para ser autismo tem que ter uma deficiência, uma perda na vida da pessoa de fato. Mas quem que vai diagnosticar isso então? Quem é que fala para você, olha, realmente você tem autismo? Quando eu fui diagnosticado, eu tinha 11 anos. Eu fui ao psiquiatra. Correto. E aí nós fizemos o processo de diagnóstico. Muito bem. Aqui no Brasil, geralmente é o psiquiatra ou o neurologista infantil. Eu já atendi várias crianças que receberam o diagnóstico no neurologista. Mas, internacionalmente, tem sido feito um grande esforço para tentar identificar os sinais do autismo o mais precocemente possível. Porque, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, porque aí você já vai quanto acompanhando mais esse cedo desenvolvimento. Você começar a detectar e começar a intervir, menores são esses prejuízos que o Vitor comentou. E uma coisa que eu aprendi
até estudando, entrevistando especialistas, e com o meu canal no YouTube, Mundo Asperger, que a gente tem eu e minha mãe apresentamos, e a gente tem um contato com pessoas, né, do Brasil todo. Verdade. Eu aprendi que às vezes a pessoa fecha o diagnóstico da pessoa como transtorno do espectro autista logo cedo, mas não coloca o grau ainda, porque dependendo do estímulo, ainda existe uma plasticidade. Então, dependendo do estímulo, ela pode apresentar. Você pode começar com um grau mais severo, mas se for ir melhorando de acordo com essas intervenções. Não é tratamento, é intervenção. Eu estou errado? Tanto faz. Eu acho que a gente às vezes não fala em tratamento, porque quando fala em tratamento a gente acha que vai ser curado. Mas eu acho que a gente está tratando, sim. Por mais que não tenha cura, é um transtorno que a pessoa vai ter para o resto da vida, é tratamento. Eu acho que se existe melhor, a gente tratou. É verdade. Eu acho que algumas coisas do autismo são características que se não trazem prejuízo para a sua vida, você pode até manter, porque são características, não são coisas prejudiciais. Claro. Mas tem sintomas, como por exemplo os colapsos, que eu tive muito quando eu era mais novo, às vezes ainda tem, mas bem menos. São coisas que precisam ser tratadas e amenizadas e melhoradas. Claro, sim. E a gente precisa estar sempre pertinho. Eu costumo perguntar assim, se tem alguma coisa que a gente não deve perguntar para um autista ou não deve fazer, o que seria uma gafe, assim, quando a gente está lidando com uma pessoa que tem o espectro? Você vai ficar surpreso, porque é muita coisa. O autista tem um jeito diferente de processar tudo, de entender tudo. Então, por exemplo, desde coisa simples, até quando você chega e fala assim, tudo bem, aí o autista pensa, tudo bem, mas espera aí, hoje teve isso que foi ruim, isso que foi bom, é tudo muito abstrato. Para o autista, o ideal seria uma linguagem concreta e lógica o tempo todo. Bem matemática. Só que apesar de eu detestar matemática, eu fiz um pouco dos estereótipos. Você fez uma análise como eu também não gosto muito de matemática, não. Mas no quesito lógica, sim. Eu entendo. Na prática isso é meio difícil, então a gente acaba tendo que aprender algumas coisas também. E é mais fácil, de fato, quando você está quando é um autismo mais leve, sem ser déficit no aprendizado. Ainda assim, é um desafio diariamente, essa comunicação, né? É um desafio, mas que você lida muito bem com ele, né? Você já tem 2 livros, um vlog. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho. E ele é uma militância, né, para o autismo, assim, para ajudar justamente pessoas de diferentes níveis, ou subdiagnosticadas ou não. Como é que é essa sua interação com esse mundo? Então, quando eu comecei a escrever, a única coisa que eu queria era me expressar. Porque eu achava que eu tinha muito o que dizer sobre a minha condição de autista ao mundo e eu não sabia como falar isso, não sabia expressar isso com palavras, não sabia comunicar direito, porque afinal o autismo traz um déficit na comunicação. Sim. Então, eu comecei a escrever e aí quando eu escrevi, eu fui trabalhando nessa habilidade, comecei a falar também no canal do YouTube. Quando eu fiz o canal do YouTube, eu quis trazer a minha mãe, Selma Sueli Silva, para falar comigo, porque eu acho que a visão do autista é muito importante, e a visão da mãe, assim como dos especialistas que a gente traz em entrevistas, de familiares, de outros autistas, é tudo muito importante. Todas essas visões devem ser ouvidas. Claro. E eu quis chamar porque a gente, durante uma época, a gente se sentiu muito sozinho. É como se a gente fosse a única família com autista no mundo e eu fosse o único autista no mundo. Eu não queria que ninguém mais sentisse como eu senti. E eu não queria que as pessoas sofressem como eu sofri também. Porque sofrer, eu falo assim, sofrer você vai sofrer enquanto você estiver vivo, não tem jeito. Mas quando a gente puder eliminar e amenizar esse sofrimento, é muito bom. O que o Vitor está me chamando muita atenção, é que eu não posso deixar de falar, apesar de todo o aparato técnico, especialistas e da medicina e da ciência, uma linguagem, eu acho que quando a gente fala de autismo e tratamento do autismo, é amor. Né? Essa pessoa precisa também estar muito abraçada, né, Ana? E é essencial a parceria de todos os profissionais com a família. É essencial a família também sofre um pouquinho, né, Vitor? Você sabe, né? Assim, às vezes é muito difícil a gente lidar com o autismo dentro de casa. Às vezes, ele elege uma pessoa para ser o centro da vida dele, que tem uma ligação até visceral. Quando é casado, às vezes é a esposa ou o marido. No meu caso, eu tenho essa ligação muito forte com a minha mãe. Correto. E eu chego a um ponto que ela não pode nem adoecer, que aí eu adoeço tira também. o equilíbrio. Tira o chão. Então é uma ligação muito forte mesmo. E isso é natural? Muitas crianças, eu falo muito de criança porque eu atendo lá no laboratório, são só crianças. A gente percebe que
Quando vai com o pai, por exemplo, até o atendimento é diferente, ou quando vai com a mãe. Então, é importante para a equipe que atende perceber isso, quem é essa pessoa de referência, porque muitas vezes essa pessoa é que vai ser o nosso principal parceiro. Correto. Nas intervenções. Mas a gente tem que acolher a família como um todo. É uma coisa que eu tenho pensado, ainda não tem nada nem no papel, não comecei ainda a colocar no papel, mas é um projeto que eu pretendo fazer dentro lá da universidade. Tem uma professora do curso de psicologia que tem um filho com autismo, a Malu Nogueira. A gente tem conversado sobre isso, de tentar fazer um projeto voltado para as famílias dos autistas. Primeiro porque as famílias têm que ser parceiras para a gente conseguir... E elas precisam de apoio também, né? Carinho também da gente. Então, são as duas coisas. O objetivo é formar essa parceria para a gente conseguir, porque 50 minutos dentro do consultório uma vez ou 2 vezes por semana, a gente não vai resolver o problema de ninguém. Verdade. Então, a gente precisa que eles trabalhem com a gente. Que minha mãe sempre fez foi, como eu precisava dessa força dela para eu também ser forte, ela também teve o acompanhamento dela com o psicólogo dela. A gente não nasce preparada para isso. É novo para os pais, eu acredito, né? Tanto quanto é esse mundo que está sendo descoberto pela criança portadora da síndrome ou não. Tem uma coisa também que está chamando muita atenção nossa. O Vitor tem 2 livros publicados, tem um vlog com vários seguidores. E tem chegado um volume muito grande nas livrarias de livros, e a gente sabe de filmes também, todos voltados para essa temática, a temática do autismo. Eu queria que vocês me falassem desse fenômeno literário, se é uma demanda da sociedade, da população, para entender melhor o espectro do autismo, ou se é realmente mais uma necessidade mesmo dessa sua militância, dessas pessoas de falarem, de se sentirem inseridas na sociedade, de quebrarem preconceitos. Ou é um pouquinho de tudo isso? O que vocês pensam? Eu acho que a gente está deixando de ser invisível. Isso é muito bom. E uma vez que a gente deixa de ser invisível, é importante que as pessoas, que a sociedade saiba como é que a gente pensa, como é que a gente funciona, quais são as nossas demandas. Porque o autismo também pode ser um valor muito grande para a sociedade, se bem tratado. Me explica. E eu fui num congresso em Fortaleza, e lá tinha uma autista severa, que tinha estereotipias de balançar muito, muito fortes, que não falava, mas pelo tablet ele era um poeta maravilhoso. Olha só. Então imagina se ele não tivesse tido essa oportunidade. Então, assim como ele, assim como eu, muita gente precisa dessa oportunidade para, inclusive, fazer a sociedade se enriquecer cada vez mais. Com certeza. Ana, concorda? Eu concordo, e eu acho que é uma via de mão dupla, sim. Eu Todo acho mundo sai que eles ganhando. escrevem como uma forma de se inserir na sociedade, de mostrar o que eles são capazes, mas ao mesmo tempo é muito importante esse tipo de literatura para os pais que estão ali recebendo hoje o diagnóstico. Também, né? Verdade. Meu filho de 1 ano e meio recebeu o diagnóstico de autismo, e agora? E esse tipo de literatura é muito mais fácil para eles terem acesso e para eles lerem do que uma literatura, às vezes, científica, coisa internacional, em inglês, que muita gente não dá conta. Eu penso isso quando eu escrevo os meus livros. Eu penso assim, a vida de uma pessoa que tem um filho autista, ou que é autista, já é tão cheia de desafios, que se ela for ler alguma coisa mais pesada, ela vai se desgastar mais ainda. Então eu sempre quis que os meus livros fossem leituras leves, divertidas, mesmo com toda a densidade, todo o drama que a gente sabe que tem. Muito bem. Então a gente tem o outro olhar, que é Reflexões de um Autista, que eu estou mostrando aqui, e o outro também do Vitor, é o Daniele Asperger. Isso. Eu ainda não entrei, porque é um sobrenome que deu o nome a esse espectro, mas é um sobrenome de origem alemã, né? Isso, mas vou aprender até o final do programa. Popularizou como Asperger. Aqui no Brasil, né? Muito bom. Eu queria agradecer muito. Eu espero que outras pessoas também que estão passando por essa situação em casa também saibam lidar melhor, porque é possível lidar com muita leveza, né? E tem um orgulho tamanho, que eu sei que sua mãe tem um orgulho enorme de você, Vitor, que é sensacional. 2 livros publicados, um vlog ajudando tanta gente assim. Muito obrigada mesmo pelo seu trabalho para a sociedade. Eu que agradeço. Muito bom. Ana, também muito obrigada, parabéns. Muito sucesso. Tomara que seu projeto saia do papel o mais breve possível. Tomara mesmo. Obrigada.